Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos em Cristo Jesus, Deus nos criou para viver e termos a vida eterna. Deus não nos criou para morrer, e sim para que tenhamos vida em abundância. O que significa vida em abundância? É viver a vida eterna. Mas para isso, existe algo chamado morte. Essa morte, ela entrou no mundo por consequência da desobediência de Adão e Eva, e deles não terem obedecido a Deus, eles cometeram o pecado. E por conta do pecado, a morte entrou no mundo. Mas Deus, com sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo para nos salvar de todos os pecados. Bem, como Deus enviou Jesus Cristo a este mundo e Ele precisou passar pela morte para pagar todos os nossos pecados, então, obrigatoriamente, nós também temos que passar pela morte. A morte, ela é uma passagem desta vida para outra. Tudo que nós temos de certeza é que um dia nós vamos passar pela morte. Agora, é preciso, a palavra nos ensina, que nós estejamos preparados. Mas também quem vai estar preparado para a morte? É claro, ninguém vai estar preparado. Não, a morte pode vir ali que eu estou pronto. Não é isso. O preparado que Jesus quer nos dizer é que nós levamos uma vida justa, correta, obediente à palavra de Deus, para que nós não morremos em pecado mortal, no adultério, no roubo, na criminalidade, no latrocínio, entre tantos e tantos pecados que nos levam à condenação eterna. Porque a palavra de Deus nos ensina que a morte, no dia que a gente morre, nós temos 3 caminhos. Veja bem, se a gente morreu em pecado de morte, porque nós tivemos a vida inteira para viver uma vida santa, mas nós estávamos vivendo uma vida errada, no adultério, no roubo, no latrocínio, no homicídio e muito mais. Então, nós morremos no pecado. O salário da morte é o inferno. É o inferno. Quem morre nessas condições, a palavra do Senhor nos diz que foi para o inferno. Mas aquele que errou, adulterou e fez um montão de pecado, mas ele se arrependeu, ele se converteu em Jesus Cristo e pediu perdão por suas faltas, e ele morreu convicto de que Jesus é o Senhor dele, Jesus vai ter misericórdia dele e vai enviá-lo para o purgatório. O purgatório é um estado médio das almas, onde ela ficará lá por um tempo para expiação dos pecados. Isto, aqueles que morreram na presença de Deus, no arrependimento. Então, esses terão um tempo lá no purgatório para expiar os pecados. Cada um é um tempo. Esse tempo é determinado por Deus. Nós não temos conhecimentos e nem poder para dizer, não, é um dia, é 10 dias, 10.000 anos. Não, é um tempo. Esse tempo é determinado por Deus e só compete a Ele saber qual é esse tempo. E aquele que teve uma vida santa, justa mesmo, que é difícil ter, mas também não é impossível, esse é elevado ao céu. A própria palavra de Deus nos ensina, e a nossa fé católica também, o catecismo católico diz que a Virgem Maria
somente ela foi elevada ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque Maria, segundo a teologia, ela é a única pessoa neste mundo que foi escolhida por Deus, porque ela era virgem e livre do pecado, embora tivesse nascido do pecado original, mas ela não pecou, teve uma vida justa e santa, tanto é que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Nós até dissemos, nós católicos que cremos na palavra de Deus, nós até dissemos que Maria, ela foi esposa do Espírito Santo. Ah, mas como pode? Esposa do Espírito Santo. Ah, porque ela foi envolvida pela sombra do Espírito Santo, pela sombra do Altíssimo, e encarnou no seio da Virgem Maria o Verbo que se fez homem, Jesus Cristo nosso Senhor. E ela era uma virgem. Nós sabemos que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela ficaria grávida, que ela seria mãe, ela ficou perturbada e disse: como pode, se eu não conheço homem algum? Então o anjo disse para ela, o anjo Gabriel falou para ela qual seria o procedimento. E ela, após ouvir essas palavras, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua vontade. Então ela aceitou os planos de Deus para ela, para ser a mãe de Jesus Cristo. E nós sabemos que ela acompanhou Jesus Cristo no flagelo, carregando aquela cruz. E nós sabemos que em nenhum momento ela xingou, ela blasfemou, em nenhum momento ela se irritou, foi lá querer brigar com os guardas que batiam em Jesus. Não, ela vendo tudo aquilo, ela sofreu calada. Por que ela sofreu calada? Porque ela tinha a luz do Divino Espírito Santo em seu coração, na vida dela. Então, ela entendeu que era necessário que tudo aquilo acontecesse para que seu Filho Jesus viesse a salvar todos aqueles que nele creem. É uma história complexa, mas é verdade. Então nós sabemos que nós não somos donos de nossa vida. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. E nós também devemos acreditar que nosso Deus, quando Ele nos criou para que tenhamos vida em abundância e tenhamos a vida eterna. Mas para isso é preciso que nós estejamos constantemente na vigília, para não cairmos em tentação e acatar a palavra de Deus, viver o seu Evangelho e acreditar em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque quando nós dizemos e fazemos o nome do Pai, que é o sinal da cruz, que a cruz antes de Jesus ela era um símbolo de maldição, de condenação. Após a vinda de Jesus e com a morte de Jesus na cruz, a cruz passou a ser para nós católicos o símbolo de salvação. Por isso é que nós traçamos o sinal da cruz em nossa ponta. Dizemos em nome do Pai, Deus Pai, em nome do Filho, Deus Filho, e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado após a morte. Ele venceu o pecado. E aí quando nós dizemos amém que é para selar, para concluir e bendizer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que tudo pode, aquele que é Senhor das causas impossíveis, aquele que sua misericórdia vai além de nossas imaginações. E é
Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nele crê e procurar obedecer suas palavras, o Evangelho, e crê nesse nome forte que é Jesus, porque embaixo do céu todos os joelhos se dobrarão para ele, no céu, nos infernos e aqui na terra. Por isso é que se diz Jesus Cristo, o Rei absoluto do universo.